Desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos, com alegria estamos aqui para o nosso segundo dia do nosso projeto Despertar. Um chamado, um convite, uma exortação para que nós possamos despertar. São Paulo vai dizer em uma de suas cartas que já é hora de despertarmos. Nós estamos vivendo, em muitos casos, um profundo sono ou uma dormência na fé. Já é hora de despertarmos. O dia está amanhecendo. É preciso que nós nos posicionemos. É necessário a nossa atitude, uma tomada de atitude. Peçamos então que o Espírito Santo venha nos iluminar e que assim nós sejamos instrumentos do seu amor. Rezemos juntos. Eu convido você a rezar comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, despertar é o nosso imperativo. E claro, como que nós vamos despertar? Existem várias formas de despertarmos do nosso sono, da nossa dormência. Seja aquela forma de um susto ou de um barulho inesperado ou de algum risco iminente, mas existe também a forma oferecida por Deus para que nós possamos despertar através da sua palavra. E aí, ele não precisa e nem quer nos assustar. Ele não precisa e nem quer nos atemorizar. Ele só quer revelar o seu amor para conosco, para mim e para com você. Então, que nós possamos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor nos desperte para uma vida cada vez mais próximo dele. Hoje, dia 9 de junho, sexta-feira, a igreja celebra, sobretudo aqui no Brasil, a memória de um santo que veio evangelizar estas terras, São José de Anchieta. E a palavra da liturgia de hoje, Jesus, no Evangelho, cita um salmo, Salmo 109. E ele vai dizer, neste salmo, no versículo 1, eis o oráculo do Senhor que se dirige a meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. Veja, amados irmãos, que o Senhor está se dirigindo a nós. Está nos convidando para nos assentarmos à sua direita. É claro que essa palavra, quando Jesus citou o Salmo, ele estava se referindo a Davi, porque os fariseus entravam em litígio com ele a respeito de Davi. Como é que você se diz filho de Davi? Como é que você é descendente de Davi e depois se diz também filho de Deus? E Jesus vai dizer, fazendo essa analogia com este salmo, Davi é meu pai e como é que ele vai me chamar de Senhor? São, às vezes, no Evangelho e nas palavras de Jesus, essas
formas que ele usa de fazer comparações controversas, fazer comparações que têm a finalidade, o objetivo de nos fazer pensar. Como que Jesus, sendo Deus, se deixa manipular, se deixa humilhar, se deixa escravizar muitas vezes e até se deixa matar na cruz. Por que Jesus faz isso? Para trazer para nós uma via de salvação. E nós vemos nessa palavra que o Senhor está propondo para nós, está nos convidando a sentarmos à sua direita para que Ele nos subjugue os inimigos. Mas quem são os nossos inimigos? Em muitas passagens na Bíblia, sobretudo nos Evangelhos, Jesus nos pede para amarmos os nossos inimigos. Jesus nos pede para que nós não tenhamos inimigos, ou pelo menos que nós amemos aqueles que nos tratam como inimigos. E por que aqui o Evangelho, Jesus está citando esse texto que fala que ele vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés? Porque nós precisamos aprender, amados irmãos, a perceber que o Senhor quer realmente nos dar a vitória. O importante é nós identificarmos quais são ou quem são os nossos inimigos. E é bom que a gente diga que nós não podemos ter por inimigos pessoas, irmãos, por mais que eles nos prejudiquem, por mais que eles nos façam coisa, nos julguem, nos acusem. Não, esses não são nossos verdadeiros inimigos. São irmãos que, por esse ou por aquele motivo, se deixaram enveredar por um julgamento errado. Os nossos verdadeiros inimigos são os inimigos de Deus. E São Paulo vai dizer que nós não lutamos contra homens de carne, mas contra as forças espirituais do mal. Aí estão os nossos inimigos, que muitas vezes, claro, se utilizam de pessoas que se deixam manipular por essas forças espirituais do mal para nos atingir, para tentar nos prejudicar, nos derrubar, enfim, para tentar nos calar também. Então, esses são os nossos inimigos e esses sim precisam ser subjugados. O Senhor quer colocá-los debaixo dos nossos pés. É claro que para isso nós precisamos sentarmos-nos à direita de Deus e precisamos permitir que o Senhor seja a nossa força e que a nossa vitória seja alcançada por Ele, porque Ele já alcançou essa vitória na cruz. O inimigo, os nossos inimigos, já estão vencidos, já foram subjugados, já estão humilhados sob nossos pés. Basta agora que a gente se aproprie dessa vitória de Jesus sobre nós e que a gente tenha o foco e tenha a sabedoria que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos identificar realmente quais inimigos nós devemos combater. E pode ter certeza, não são pessoas, são forças espirituais do mal, que muitas vezes se utilizam de pessoas, é lógico. Mas não é contra essas pessoas, ainda que utilizadas pelo mal, que nós devemos lutar, mas sim por aqueles que as subjugam. Esses são os nossos verdadeiros inimigos e nós vamos combatê-los pela força da oração, pela força da unção, pela força da cruz, pela força do amor, pela força do perdão. Então que neste dia nós possamos, deixando o Senhor
nos colocar, nos subjugar os nossos verdadeiros inimigos, que são espirituais. Esses inimigos muitas vezes nos dominam e nos levam para caminhos errados, para que nós possamos vencê-los. Primeiro, vencê-los em nós. Às vezes a gente quer vencê-los só nos outros, ou seja, quer que os outros mudem, mas é preciso que a gente vença primeiro em nós, esses inimigos espirituais que muitas vezes nos levam por caminho, nos levam para julgamentos, nos usam para destruir. Enfim, que nós possamos vencer em nós esses inimigos, para que assim nós possamos também ajudar os nossos irmãos a vencê-los em seus corações, em suas vidas, em nossas lutas. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e que neste dia nós possamos viver e nos apropriar dessa força e dessa vitória que o Senhor já conquistou para nós e que nós precisamos nos apropriar dela. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos conceda a sua graça, nos ilumine para que nós possamos caminhar sempre no caminho reto da salvação e que ninguém neste mundo e nenhum espírito mau nos tire, nos desvie do foco, que é Jesus. Venham todas as tempestades, venham todas as perseguições, venham todas as acusações, venham todas as incompreensões, mas nós permanecemos, porque o nosso foco, a nossa força, a nossa vitória é Jesus. Ele venceu por nós e Ele vai nos dizer isso: coragem, eu venci o mundo. Nessa coragem, nessa certeza, nesse amor, nessa convicção, permaneçamos unidos. Que Deus abençoe você. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.